Machos podem dar leite? E, caso possam, por que nós não vemos machos de mamíferos na natureza amamentando? Vai entender melhor sobre as possíveis razões para isso aqui nesse vídeo. Além disso, nós vamos conhecer as duas espécies de morcegos em que foi registrada a produção de leite naturalmente produzido em machos. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. O investimento parental masculino é tipicamente menor do que o das fêmeas, e às vezes muito menor. Parte dessa diferença é atribuível à chamada anisogamia, a diferença na produção de espermatozoides e óvulos, e é frequentemente amplificada em espécies com cuidados parentais pós-natais ou pós-eclosão. E sobre esses temas nós já falamos sobre eles aqui no canal, nós já falamos sobre cuidado parental várias vezes aqui no canal, na nossa série de vídeos sobre evolução da viviparidade, porque lembrando que esse é o 9º vídeo dessa série, então eu vou deixar indicado aqui essa série sobre a viviparidade para vocês conferirem. E nós temos uma série de vídeos também, de cerca de 8 ou 9 vídeos, na qual nós falamos sobre a evolução do espermatozoide, depois confere lá. Isso tudo é exemplificado pelos mamíferos, onde as fêmeas não apenas elas arcam com um custo da gestação que é muito alto, por exemplo, no caso humano, na qual a fêmea tem que gestar por 9 meses, mas também deve se envolver no dispendioso ato da lactação e da amamentação de filhotes. Esses cuidados podem durar muito mais do que o período de gestação, e a produção de leite pode ser muito cara energeticamente. Posteriormente, as fêmeas podem continuar a investir em cuidados durante períodos prolongados de aprendizagem pós-desmame dos animais, como no caso de um aqui que nós já falamos sobre isso, que é da girafa. Depois confere lá, esse vídeo ficou bem legal, na qual nós falamos sobre a sociedade das girafas, na qual os juvenis, assim como nas girafas, eles permanecem dentro do grupo e são tutorados pelas mães. Por outro lado, um único ejaculado ele pode ser tudo que um macho investe na prole, em algumas espécies. E o cuidado direto do macho ocorre em menos de 10% de todas as espécies de mamíferos. Além disso, mesmo quando os mamíferos machos prestam cuidados parentais, o seu esforço relativo ele geralmente é menor do que o das fêmeas, e raramente, ou nunca, envolve o fornecimento de leite. Isso levanta duas questões importantes. Primeiro, por que o fardo do cuidado parental não é compartilhado de forma mais uniforme por mamíferos machos e fêmeas? Tipo o que acontece no caso das aves, que nós já falamos aqui nessa série, que eu vou deixar linkado aqui, que é bem legal. Em segundo lugar, quando os mamíferos machos prestam cuidados, por que as fêmeas amamentam, mas a maioria dos machos não? Trivers, o autor, forneceu uma resposta geral à questão de por que o fardo do cuidado parental não é compartilhado de forma mais uniforme por mamíferos machos e fêmeas. Ele sugeriu que os machos nunca têm certeza da paternidade e fornecer cuidados caros para a prole que eles não geraram seria selecionado contra. Como a monogamia genética estrita é extremamente rara, como nós já falamos no nosso vídeo aqui sobre a evolução da monogamia, a certeza da paternidade é frequentemente baixa e, portanto, esperamos que os machos se importem menos em cuidar dos filhotes, que eles não sabem se são deles ou não, do que a fêmea, que certamente tem certeza que o filhote é dela. Além disso, como a fertilização em mamíferos ela é interna e requer investimento da fêmea, pelo menos até o parto, os machos podem ser capazes de fugir, de desertar antes das fêmeas, porque como é que a fêmea vai abandonar o filhote que está dentro dela? Supondo que existisse algum benefício em fazer isso, no caso dos machos abandonar a fêmea e não dar o suporte do cuidado. Portanto, se um dos pais é suscetível a evadir, fugir de ter que cuidar, é mais provável que seja o macho, porque ele só investe no ejaculado. No entanto, existem casos de cuidados masculinos em mamíferos, sendo os seres humanos um caso em questão e em algum grau de cuidado masculino não é incomum
em outros animais, como em primatas, carnívoros e perissodactilos. No entanto, mesmo em casos em que os machos exibem cuidado, eles geralmente não amamentam os filhotes. E aí nós entramos no tópico da lactação masculina. Embora uma falta geral de lactação masculina possa ser devida a restrições fisiológicas, as evidências sugerem o contrário. A diferenciação da glândula mamária, no caso dos mamíferos, ela é semelhante a de muitos outros traços que são sexualmente dimórficos. Na ausência dos andrógenos, que são os hormônios masculinos, características femininas podem se desenvolver. Em outras espécies, incluindo primatas, o desenvolvimento dos mamilos em machos e fêmeas ele é essencialmente idêntico até a puberdade. Assim, a supressão androgênica, que é a supressão dos hormônios masculinos em estágios críticos do desenvolvimento da glândula mamária, pode ser o primeiro passo para a evolução da função da glândula mamária nos machos. A glândula mamária ela é fortemente influenciada por estrogênios, progesterona, testosterona e hormônios do crescimento. Nos seres humanos, a mama é um exemplo de uma estrutura sexualmente dimórfica, tanto na aparência geral quanto na característica de organização dos tecidos. A mama masculina ela é principalmente composta de tecido adiposo e ela tem ductos muito mais esparsos do que a mama do tipo feminina. Aqui nesse esquema nós temos representado a mama masculina e a mama feminina. Então dá para perceber como existe muito mais tecido adiposo, que é esse amarelinho, na masculina, enquanto que na feminina ela tem muito mais ductos, que são os para a produção de leite, que quase são inexistentes na masculina. Uma segunda modificação envolve a alteração de hormônios associados ao ciclo ovariano dos mamíferos na puberdade. Isso pode não ser muito problemático porque os esteroides sexuais masculinos e femininos são muito semelhantes na estrutura, e a ação da testosterona em algumas células-alvo requer a conversão de testosterona em estrogênio via a aromatização. Assim, já existe um mecanismo para a síntese de estrogênio nos machos. Se a lactação masculina conferir um benefício de condicionamento feminino, parece possível que a regulação positiva ou o aumento da eficácia dessa via enzimática poderiam evoluir nos machos e os machos passassem a produzir leite. A atividade da enzima da aromatase ocorre no tecido mamário e pode permitir que o desenvolvimento das glândulas mamárias masculinas prossiga através dos estágios iniciais de feminização. A proliferação de tecido ectodérmico em um botão mamário, formação de ductos e na puberdade da proliferação de tecido glandular e estromal, que vão dar origem a todo o suporte para poder produzir o leite. À primeira vista, o estágio de gravidez e posterior lactação, que leva ao desenvolvimento mamário, parece impossível para os machos. No entanto, são as alterações hormonais que ocorrem durante a gravidez e não a presença de um feto em desenvolvimento que parecem fornecer os estímulos necessários para o crescimento da glândula final e a descida do leite. A mamogênese dependente de prolactina pode começar antes do estabelecimento da placenta em roedores grávidas ou pseudográvidas. Mesmo na ausência de uma gravidez anterior, a lactação pode ser induzida pela administração de hormônios exógenos ou a estimulação por meio da sucção do mamilo. Além disso, os hormônios placentários não são importantes para a lactação completa em todos os mamíferos. Por exemplo, no mangusto anão fêmea não prenhe, a Elogale parvula, e nos cães domésticos, o Canis lupus familiaris, eles são preparados hormonalmente para a lactação por meio de uma pseudogravidez. E mesmo sem uma pseudogravidez, a lactação foi observada em cabras, na capra icus, em ratos, ratos norvegicos, primatas cativos e até mesmo em humanos. A lactação após o parto ela é induzida por um pico de prolactina, embora o mecanismo preciso varie. Em algumas espécies, altas concentrações de estrogênio durante a gravidez inibem a ação da prolactina, e uma queda acentuada nos níveis de estrogênio e progesterona pós-parto promove essa inibição, permitindo que a prolactina surja e haja sobre as glândulas mamárias. Altos níveis de estrogênio produzem o mesmo efeito em outras espécies.
Essa observação sugere que uma mudança rápida na proporção de estrogênio para progesterona é um fator-chave para a desinibição da liberação da prolactina pela hipófise. A prolactina ela é encontrada em mamíferos tanto masculinos quanto femininos, e picos de prolactina nos machos, comparáveis aos das fêmeas no final da gravidez, pode ocorrer espontaneamente. Além disso, os níveis plasmáticos de prolactina podem aumentar nos machos em resposta à estimulação manual do mamilo. Assim, se existisse o estímulo inicial das glândulas mamárias por meio da sucção, picos de prolactina poderiam induzir a lactação masculina. E aí vamos entrar então no caso dos exemplos de machos lactantes. O fato de os machos poderem, em princípio, amamentar é apoiado por uma riqueza de dados. Por exemplo, a lactação em pessoas com pênis foi observada em campos de prisioneiros de guerra da Segunda Guerra Mundial, quando detidos desnutridos foram posteriormente libertados e receberam nutrição adequada. Durante o período de fornecimento limitado de alimentos, os prisioneiros sofreram de atrofia hepática, testicular e hipofisária. Após o aumento na pós-liberação, na alimentação dessas pessoas, os testículos e as glândulas pituitárias recuperaram rapidamente a sua função e começaram a produzir estrogênio e androgênio de forma normal. No entanto, o fígado foi mais lento para se recuperar do estresse da fome e não conseguiu metabolizar esses compostos. E o resultado foi um desequilíbrio hormonal que levou à lactação masculina dessas pessoas. A cirrose hepática causada por alcoolismo ou outros estresses no fígado também podem causar uma condição semelhante que leva à produção de leite masculina. E como o hipotálamo, normalmente, ele é quem inibe a liberação de prolactina na glândula pituitária, tumores pituitários ou outras patologias ou desnutrição podem impedir o adequado funcionamento desse eixo, que pode então liberar prolactina e também levar à lactação masculina. A lactação fora da gravidez nem sempre está associada a um estado patológico ou desnutrição. A lactação em ovelhas virgens, fêmeas, e não prenhes do Ovis aris, bem como em alguns machos, foi observada sem sinais de tumores ou de má nutrição. Esses casos foram até mesmo ligados a compostos semelhantes ao estrogênio que são produzidos nas plantas nas quais eles se alimentam. Sabe-se agora que mais de 50 espécies de plantas contêm imitadores de estrogênios, conhecidos como fitoestrógenos. Embora os mecanismos não sejam completamente compreendidos, vários metabólitos secundários que as plantas produzem, principalmente os da família dos flavonoides, do grupo dos flavonoides, podem imitar os efeitos dos estrogênios dos animais. Esses compostos não esteroides têm estruturas gerais semelhantes ou locais ativos, como estrogênio esteroide, natural e podem competir por esses locais de ligação nas proteínas receptores de estrogênios do corpo. Assim, os compostos vegetais podem ter efeitos semelhantes aos estrogênios endógenos produzidos pelo próprio corpo e levar esses animais a produzirem leite, mesmo não estando no período pós-gravidez ou no estado de gravidez psicológico. Outros compostos exógenos que imitam a estrutura e a função do estrogênio e afetam a reprodução incluem pesticidas orgânicos. Por exemplo, quando administrados a ratos, o herbicida altrazine induziu mudanças na estrutura mamária, consistentes com a exposição persistente ao estrogênio e à prolactina. Da mesma forma, a diminuição na contagem de espermatozoides humanos foi atribuída a uma alteração nas gonadotrofinas, por meio dos efeitos dos estrogênios ambientais, como esse que nós estamos descrevendo aqui, seja dos pesticidas ou das plantas, afetando o eixo hipotálamo-hipófise. Antiandrógenos, como estrógenos ambientais, também são comuns. Por exemplo, a exposição à vinclozolina, que é um fungicida, e o antiandrogênico, que é o nome da classe de medicamentos bloqueadores da testosterona, que comumente são usados em certas situações, estimularam o desenvolvimento da região do mamilo em ratos machos.
dado que os machos podem amamentar, pelo que nós estamos vendo até agora, por que nós não vemos mais evidências de lactação masculinas em mamíferos? Uma hipótese interessante formulada por Fagan e os colaboradores em 2022 foi a de que somente as fêmeas serem lactantes seria uma proteção evolutiva da transmissão do microbioma do leite dos pais para o microbioma intestinal da prole. Segundo essa hipótese, somente um dos pais fornecerem o leite é uma forma também de limitar o acesso do filhote aos diferentes tipos de micro-organismos presentes nos pais, que poderiam ser potencialmente perigosos aos filhotes. Como a lactação biparental geraria muito risco ao filhote, que é amamentado pela fêmea e pelo macho, a evolução teria favorecido somente um cuidador para fornecer o leite, que no caso, a fêmea. Como a lactação masculina envolve alguma feminização dos machos, a feminização não seria algo custoso para que a lactação masculina fosse favorecida pela seleção. Então, o que explica a ausência da lactação em machos realmente? De acordo com este argumento, a falta de lactação dos machos, mesmo em mamíferos com cuidados masculinos, tem sido explicada pela forte competição macho com macho, ou machos especializados em defender território, ou de uma defesa de recursos, incluindo a defesa contra predadores, que é algo muito comum, mas não é sempre assim, em machos de mamíferos. Porque como a testosterona é um hormônio que induz a uma maior territorialidade, a comportamentos agressivos e territoriais, diminuir a presença de testosterona no corpo diminuiria esses comportamentos associados a esses padrões de vigilância de comportamentos típicos de machos na maioria dos mamíferos. Logo, para a lactação acontecer, seria necessária uma competição mínima entre os machos e pouca predação. Por exemplo, um exemplo interessante seria o das hienas, porque lembra que nós falamos aqui das hienas que a fêmea que tem muita testosterona circulante? E que no caso os machos eles não têm tanto conflito entre si e que quem briga são as fêmeas? Então é um caso interessante de se pensar, né? Outro fator que poderia potencialmente influenciar a seleção na lactação masculina é o parentesco dentro do grupo. Isso decorre da regra geral de Hamilton para a evolução do comportamento altruísta. Benefícios de aptidão inclusivos podem equilibrar os custos do fornecimento de leite e favorecer a lactação masculina. Lembrando que nós já temos um vídeo aqui sobre esse tema, sobre a questão da regra de Hamilton para o comportamento altruísta. Depois confere lá, que esse vídeo também que é bem legal. No geral, parece que as espécies com monogamia estrita, que exibem pouca competição pré-copulação, macho com macho, e ou apresentam cuidado biparental obrigatória, são excelentes candidatos a possuírem a lactação masculina. Mas isso não foi provado, como por exemplo o caso das hienas, né? E aí nós entramos no caso dos morcegos frugíferos do Velho Mundo. Existem evidências realmente para a lactação masculina nesses mamíferos? A lactação masculina ela foi documentada em populações de morcegos frugíferos daiac de vida livre. O Diacópterus spadecius e também do Diacópterus spadecius na Malásia e da raposa voadora mascarada, o Pteropus capistratus na Papua Nova Guiné. A análise histológica do morcego frugívoro daiac revelou ductos lactíferos bem desenvolvidos e um tecido mamário subjacente bem semelhante ao encontrado nas fêmeas lactantes. Como a biologia das duas espécies de morcegos é amplamente desconhecida, atualmente não está claro por que a lactação masculina ocorre nessas duas espécies. Embora as dietas de Diacópterus spadecius e Pteropus capistratus não tenham sido descritas em detalhes, ambas as espécies se alimentam de frutas e outras partes de plantas, incluindo folhas. Se forem consumindo folhas que contenham fitoestrógenos, é possível que esses compostos possam ser os agentes causadores iniciais da lactação masculina. Assim, seria necessário um exame mais completo da dieta desses animais, ainda mais porque a falta de confiabilidade alimentar é importante na seleção para a lactação. Essas espécies também podem ser expostas a pesticidas organoclorados, que podem potencialmente induzir o desenvolvimento mamário por meio de produtos da sua degradação, como nós já falamos. O uso desses e de outros pesticidas aumentou consideravelmente nas últimas décadas,
tanto na Malásia quanto na Papua Nova Guiné, onde essas espécies ocorrem naturalmente. Se influências exógenas e patologias puderem ser descartadas como a causa da lactação masculina nesses mamíferos, existe a possibilidade de que a lactação masculina seja um fenômeno adaptativo único nessas duas espécies, diferente do resto dos mamíferos. No entanto, como os mamíferos dos morcegos machos lactantes eram menores e menos cornificados, estruturados do que os dos morcegos frugívoros daiaques fêmeas lactantes, que amamentam os filhotes, os machos podem não necessariamente estar amamentando os filhotes. Alternativamente, como os machos prestam menos leite do que as fêmeas, os machos produzem 5 ml, enquanto as fêmeas 350 ml, é possível que ocorra alguma sucção nos machos, mas não o suficiente para causar o aumento e cornificação dos mamilos. Além disso, como os morcegos possuem altas exigências de cálcio, o pequeno volume de leite produzido pelos machos pode ser benéfico para a prole. Isso é particularmente provável porque os morcegos têm períodos de lactação mais longos do que os outros mamíferos do seu tamanho. Por isso, seria vantajoso os machos fornecerem esse apoio nessa perspectiva, mas ainda precisamos de mais estudos para comprovar isso. Espero que vocês tenham gostado dessa temática, que é bem interessante, não é? E por isso eu vou deixar indicado o nosso vídeo anterior dessa série, na qual nós falamos mais sobre a lactação, a evolução da lactação e das glândulas mamárias. Vou deixar indicado esse vídeo aqui para vocês e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!